Terça-feira, 29 de setembro de 2020, mais um dia de calor em Votuporanga. E o TV Jornal começa agora com as principais notícias de Votuporanga e da nossa região. Então vamos aos destaques do dia. Saev Ambiental comunica que regiões da cidade estão com suspensão no fornecimento de água em períodos do dia por conta do baixo nível da represa municipal. A autarquia pede que a população economize água. Eleições 2020, com as candidaturas registradas, vamos saber como está o cenário e também as novas datas do calendário eleitoral. Covid-19, a Santa Casa de Votuporanga mantém as medidas restritivas de circulação no hospital e usa a tecnologia para aproximar pacientes que estão na UTI e os seus familiares. Vamos ver também como estão os treinos do ciclismo de Votuporanga nesse período de pandemia. Também o quadro Teleemprego e a previsão do tempo para Votuporanga e região. Vem com a gente, o TV Jornal está começando. Iniciamos a edição falando sobre a estiagem. Algumas regiões de Votuporanga estão sentindo reflexos no serviço de fornecimento de água, com a interrupção em determinados horários do dia e também na retomada da água com a coloração marrom. Segundo as explicações da Saev Ambiental, estas situações estão ocorrendo principalmente nas regiões centrais da cidade, que são abastecidas pela represa municipal Prefeito Luiz Dearo, além de algumas áreas da região norte e sul do município que estão sendo afetadas também. Sobre isso, conversamos agora com o repórter Danilo Arroio Martins, que esteve na represa da Saev e traz os detalhes e o posicionamento da autarquia. Boa tarde, Danilo. Votuporanga está sem chuva há mais de 4 meses e essa situação vem se tornando uma preocupação, já que o aumento da temperatura provoca um consumo de água maior. A represa municipal aqui da Saev Ambiental é responsável por 25% do consumo da população. Hoje, ela está com nível 2,4 metros abaixo do normal, índice mais crítico registrado até hoje. De acordo com a Saev, o consumo de cada morador por dia atualmente é de 240 litros de água, quando o ideal seria 180 litros. Por conta dessa situação, a Saev Ambiental está realizando algumas ações para resolver o problema. Entre elas está a oferta de água programada. Em algumas regiões, o serviço de fornecimento de água está sendo interrompido das 11 da manhã até às 6 da tarde. A Saev recomenda que a população tome banhos curtos, mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes, reutilize a água da máquina de lavar para fins não potáveis, não lave carros e utilize a vassoura para limpar calçadas, entre outras medidas para economizar água. Além da represa da Saev, que é o local onde nós estamos, a cidade possui 4 poços profundos, sendo eles na Zona Norte, Zona Sul, no sudeste da cidade e também na Zona Oeste. Então é importante a conscientização de cada um economizar água para que não haja aí consequências ainda piores. Com a imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Obrigado, Danilo. E mais detalhes sobre o clima seco que permanece sobre a região você vê ainda nesta edição na nossa previsão do tempo. O assunto agora, eleições municipais. O eleitor que souber qual é o local de votação poderá votar mesmo sem o título eleitoral em mãos. Bastará levar qualquer documento oficial com foto. Mas aqueles que não souberem, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tem uma ferramenta que permite a consulta dos números do título, também da zona eleitoral e do endereço da sessão de votação. É só acessar o site do TSE, tse.jus.br/eleitor/título-e-votação/consulta-por-nome. Esse é o endereço do TSE
para consulta. Precisa indicar o nome completo, a data de nascimento e também o nome da mãe. E, se possível, é possível obter o título por meio do aplicativo também, o aplicativo e-Título, que está disponível para aparelhos de celular e tablets que utilizam sistemas operacionais iOS, no caso o iPhone, e também o Android. Então, tem essa dica. E o prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral terminou no último sábado. E só aqui em Votuporanga são mais de 200 candidatos que vão concorrer para vereador. Vamos saber mais informações sobre esse cenário formado para as eleições de 15 de novembro na reportagem. Com prazo encerrado para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, quase 400 candidatos a vereador disputam cargos políticos na região de Votuporanga, além de um total de 13 candidatos a prefeito. Integram a comarca de Votuporanga Álvares Florense, Parise e Valentim Gentil. Nós teremos quase 400 candidatos, somando as 4 cidades, para concorrer nas eleições desse ano. Em Valentim são 5 candidatos, aqui em Votuporanga são 3, em Álvares também 3 candidatos e em Parise 2. Aqui em Votuporanga são candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, Jorge Seba, do PSDB, Concabo Walter, do MDB, Harry Ketwinkel, do PTB, com Paulo Amaral, do Patriotas, e João Garcia, do Podemos, com Shirley Trento, do Podemos. O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral terminou no último sábado, dia 26 de setembro. A partir de agora, só é permitida a substituição, se necessária. Agora só podem se registrar situações de substituição, Caso algum candidato renuncie, aí a vaga substituta pode ser preenchida. O período de campanha eleitoral no Brasil começou no último domingo, 27 de setembro, o que inclui permissão de campanha na internet. Mas o horário na TV e nas rádios começa só em outubro. A campanha começou no domingo, o último dia para registro foi no sábado, então a partir do domingo pode ter campanha na internet, pode ter a campanha tradicional dentro dos limites sanitários, claro, e o horário eleitoral gratuito, esse sim, começa no dia 9 de outubro. Devido à Covid-19, o horário de votação foi ampliado. O horário foi estendido, por conta da pandemia, para evitar aglomeração. Então, a votação vai começar 1 hora mais cedo. Vai ser das 7 da manhã às 5 da tarde. E na parte da manhã, o horário das 7 às 10 da manhã é um horário preferencial para os eleitores maiores de 60 anos. E os eleitores que estiverem fora dos seus domicílios eleitorais no dia da votação precisam justificar a ausência para a Justiça Eleitoral. Neste ano, por conta da pandemia, a justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título até o dia 14 de janeiro do ano que vem, para a ausência no primeiro turno e em cidades com segundo turno em 28 de janeiro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, caso o eleitor não tenha smartphone ou até acesso à internet, o processo pode ser feito excepcionalmente em qualquer sessão eleitoral. O eleitor que não justificar a ausência dentro do prazo estipulado pelo TSE terá uma multa para regularizar a situação. Enquanto estiver com o débito na Justiça Eleitoral, ele não pode, por exemplo, tirar ou renovar um passaporte, receber salário ou proventos em função de emprego público, prestar concurso público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial e também fiscalizado pelo governo, entre outras consequências. A regra não vale para eleitores que não são obrigados a votar, como analfabetos, maiores de 16 anos e menores de 18 e também maiores de 70 anos de idade. E já se passaram meses desde o início da pandemia do coronavírus, da Covid-19, mas os cuidados ainda são necessários, principalmente no ambiente hospitalar. Os pacientes que estão internados possuem a saúde mais debilitada e, por conta disso, a Santa Casa de Votuporanga mantém medidas restritivas de circulação no interior do hospital. Quem passa os detalhes para a gente é o repórter Antônio Corte. Antônio, boa tarde. Olá, Josiano, boa tarde para você e para todos que nos assistem no TV Jornal Primeira Edição. É isso mesmo, a Santa Casa orienta e reforça com relação às visitas aos pacientes internados na unidade hospitalar.
Na UTI geral, na unidade de terapia intensiva, as visitas estão temporariamente suspensas e os profissionais estão entrando em contato com os familiares responsáveis dos pacientes para informar sobre cada caso, sobre caso a caso. A Santa Casa informa que não existem níveis seguros para liberar familiares, pois há risco de contaminação de quem entra no hospital. O objetivo da Santa Casa é preservar a saúde de todos, informa assim a instituição. E para driblar a saudade, né, a instituição usa a tecnologia ao seu favor. A Santa Casa disponibiliza aí tablets para que as visitas online possam acontecer. E a Santa Casa implantou visitas online para pacientes da unidade de terapia intensiva geral, UTIs e enfermarias destinadas para tratamento da Covid-19. Na UTI neonatal, os pais podem estar com os bebês das 3h30 da tarde às 5h30 da tarde diariamente. Alas. As visitas são permitidas apenas uma pessoa por vez, do meio-dia e 30 às 13h30, sem revezamento, para pacientes que não possuem acompanhantes. No pronto-socorro e emergência, é permitido acompanhante na consulta. Já na emergência, é possível estar com o paciente das 13h30 da tarde às 4h da tarde. Todos recebem suporte para que sua permanência na Santa Casa seja segura e tranquila. A instituição disponibiliza ainda todos os equipamentos de proteção individual necessários. Josiano. Obrigado, Antônio. E a Secretaria da Saúde de Votuporanga confirmou ontem a morte de número 87 de paciente que testou positivo para a Covid no município desde o início da pandemia. Além disso, 38 novos casos positivos foram registrados no município de Votuporanga, totalizando, desde março até aqui, 4.475 casos. Sobre a morte confirmada ontem, trata-se de um idoso de 83 anos com comorbidades que estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 16 de setembro. A Secretaria da Saúde de Votuporanga informa que aguarda ainda o resultado de um óbito suspeito para a Covid, registrado na última segunda-feira, dia 21. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos mostrar as vagas de emprego, o mercado de trabalho, o nosso quadro Teleemprego. Vamos ver também a previsão do tempo e como estão os treinos do ciclismo de Votuporanga nesse período de pandemia. Voltamos já. Estamos de volta e o Polo Votuporanga do Projeto Guri continua com inscrições abertas para cursos de música no segundo semestre para novos alunos. Só que atenção, o prazo para a inscrição encerra amanhã, quarta-feira, dia 30. O Projeto Guri é um programa desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com prefeituras, e atende em diferentes polos em todo o estado, e sobre isso voltamos a falar com o repórter Danilo Arroio Martins. Boa tarde, Josiano. Boa tarde a todos que acompanham o TVO Jornal. As aulas já estão sendo realizadas de forma remota desde o início do ano. A coordenação do Projeto Guri realiza as apresentações pelo canal do YouTube e em seguida distribui o link no WhatsApp dos alunos e também dos responsáveis. Aqui na cidade, há vagas disponíveis para os cursos de iniciação musical, canto coral juvenil, percussão e violão. As inscrições são gratuitas e limitadas. Não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio e nem possui nenhum tipo de instrumento musical. Para garantir a vaga, crianças e adolescentes de 6 a 18 anos podem participar e deve ser realizado o pré-cadastro pelo meio do link www.projetoguri.org.br/matrícula 2020. Após o preenchimento, clique em enviar, que será gerado um número de protocolo referente ao processo. E, posteriormente, a coordenação do Polo de Votuporanga
do Projeto Guri entrará em contato com o responsável. Com a imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Obrigado, Danilo. E vamos às vagas para o mercado de trabalho. Nosso quadro Teleemprego é destaque sempre toda terça e quinta aqui no TV Jornal. Vamos às vagas oferecidas, começando por Votuporanga, Santa Casa, que está com vagas abertas para técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e também enfermeiro. Vagas no hospital, enviar currículo para o site santacasavotuporanga.com.br e tem o e-mail também, trabalheconosco@santacasavotuporanga.com.br e o telefone para informação 3405-9133, ramais 161 e 289. Vamos saber agora mais vagas para Votuporanga. Assistente de escrita fiscal, experiência na área fiscal ou em escritório de contabilidade. Tem essa vaga, na verdade, enviar currículos para o e-mail emprego@acvnet.com.br. Em Valentim Gentil, vagas abertas para costureira, marceneiro, tapeceiro, auxiliar mecânico, soldador industrial e também ajudante geral. Interessados devem enviar o currículo para o e-mail acivg@acivg.com.br ou então entrar em contato pelo WhatsApp, mandar o currículo no WhatsApp, o número 17997741929, vagas para Valentim Gentil, no quadro Teleemprego. E a Unifev, Centro Universitário de Votuporanga, abriu as inscrições para um concurso cultural que premiará estudantes com bolsas de estudo de até 100%, intitulado Expressão de Talento e Criatividade. O concurso é destinado a alunos da terceira série do ensino médio, de escolas públicas e particulares e também de cursinhos pré-vestibular. Para concorrer, os participantes deverão acessar o site unifev.edu.br/concurso cultural e responder a seguinte pergunta: por que eu quero ser Unifev? Além das bolsas, os estudantes receberão também prêmios como notebooks e celulares. E a Unifev também abriu as inscrições para a 13ª edição da Mostra Unifev, que por conta da pandemia do novo coronavírus será realizada de maneira remota nos dias 2 de outubro, tem início agora sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, e também na segunda e na terça, nos dias 5 e 6 de outubro, das 9h30 às 11h30 da manhã, para os vestibulandos de toda a região. E na sexta-feira, inclusive, a partir das 7h30, a TV Unifev fará a transmissão conjunta com o YouTube Unifev Votuporanga e terá apresentação musical, show com o cantor Gustavo Sanches. Para participar é só se inscrever pelo site unifev.edu.br/13mostra. Então, a transmissão da mostra na sexta-feira pela TV Unifev e pelo YouTube Unifev Votuporanga. Na segunda e na terça, no período da manhã, pelo canal do YouTube Unifev Votuporanga. Vamos saber agora a previsão do tempo. As temperaturas continuam altas em todas as regiões paulistas e para hoje, terça-feira, a previsão é de mais calor e seguimos ainda sem previsão de chuva. Em Votuporanga, termômetros ficam entre 21 mínima e 41 graus de máxima. Na região, em Álvares Florense, a mínima de 22 e a máxima de 40 graus. Valentim Gentil, a mínima de 22 e a máxima de 39 graus. Em Votuporanga, no momento, temperatura de 38 graus, mas a gente sabe que daqui a pouco vai ficar muito mais quente. E vamos mostrar também a temperatura para os outros dias desta semana. Olha só, a temperatura máxima pode chegar até 43 graus, a sequência da semana começando pela quarta-feira, amanhã, dia 30 de setembro, a previsão de mínima de 21 graus e máxima de 41. Não tem previsão de chuva e a previsão também é de sol com algumas nuvens sem chuva, então 0% de probabilidade de chuva. A quinta-feira um pouquinho mais quente, a temperatura máxima deve chegar aos 42 graus e a mínima 23, mesma situação, sem probabilidade de chuva. E na sexta-feira, a mínima fica na casa de 23 graus também, só que a máxima pode chegar aos 43 graus. Olha só, segundo o portal Clima Tempo, que é a nossa fonte de informação, sol com algumas nuvens e não chove. Então, a previsão é de que nos próximos dias, começando por amanhã, quarta-feira, tem essa
escalada, né, de aumento da temperatura. E na sexta-feira, a máxima na casa dos 43 graus. Essa é a previsão do tempo para os próximos dias. Vamos falar de esporte agora no TV O Jornal. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina até mesmo dos atletas. E competições, campeonatos pararam, né? E isso obrigou muita gente a mudar a rotina, rever inclusive o jeito de praticar o esporte. Mas alguns atletas aqui de Votuporanga que treinam para competições, para vários tipos de campeonatos, não tiveram pausa não. O caso do ciclista votuporanguense que não deixou a bike de lado. Confira a reportagem de Danila Rui Martins e Carlos Nunes. Nem mesmo a pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de alguns atletas. O ciclista votuporanguense Lineker Godoy é um exemplo disso. Mesmo sem as competições, ele continuou treinando, inclusive até mais do que antes. Os treinos acontecem diariamente, por um período médio de 2 horas. A pandemia veio como algo novo, né? Acho que ninguém estava esperando. No começo foi assustador, a gente não sabia direito o que fazia. As pessoas falavam que se a gente acabasse treinando, talvez abaixava a resistência. Então teve uma fase de certo transtorno, porém logo eu já consegui focar novamente. E para ser sincero, eu voltei numa rotina de treinos até maior do que eu já fazia antes. Depois de mais de 6 meses sem participar de uma prova, ele competiu nesse final de semana na modalidade de ciclismo de estrada, ficando em 3º lugar na colocação geral. A prova foi na cidade de Elias Fausto, a 430 quilômetros de Votuporanga. Eu acho que todo mundo se preparou bem, eu vi que todo mundo está em condições, todo mundo está em forma, acho que todo mundo focou nos treinos, né? E no meu caso não foi diferente, eu fiquei feliz com o resultado, consegui trabalhar bem durante esses meses da pandemia e me senti em boa forma para voltar às competições. Lineker, que também tem uma atividade profissional ligada ao esporte, conta que a procura pelo ciclismo como esporte ou lazer nas famílias aumentou consideravelmente. Ele diz que essa é uma tendência que deve continuar pós-pandemia. De modo geral, o esporte aumentou muito, né? Eu ainda não consegui fazer uma análise em termos de profissionalismo, em termos de competição, porém eu acho que com o tempo isso vai aumentar. Mas com certeza no esporte, em novos ciclistas, em ciclistas iniciantes, em forma de passeio, família, estávamos aqui fazendo a entrevista, passou a mãe com o filho pedalando numa segunda-feira, por exemplo. Então assim, tá rotineiro, né? A pessoa aderiu o ciclismo como uma novidade. É isso aí, Lineker e outros ciclistas de Votuporanga, pessoal, treina bastante e tem levado o nome da cidade aos lugares mais altos dos pódios das competições por todo o Brasil, por todo o estado de São Paulo. TV O Jornal Primeira Edição fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no Facebook, facebook.com/rádio e TV Unifev, curtir a nossa programação, ficar por dentro de tudo da rádio e da TV, rever as reportagens, telejornais, programas, enfim. Tudo lá, bem completo, a nossa fanpage da Rádio e TV Unifev no Facebook. Ficamos por aqui, desejando uma excelente tarde a todos. Tchau, tchau.